E aí pessoal, beleza? Sou eu novamente, Leandro, gerente de suporte da Extrema. Dessa vez vou falar com vocês sobre a diferença entre o DR e backup, DR Disaster Recovery. Tá? Primeiramente, backup. O que é o backup? Backup nada mais é uma coisa já muito difundida há muito tempo, que é eu guardar os meus arquivos, né, em um outro lugar, em outro tipo de mídia, alguma coisa para que, em caso de necessidade, eu consiga recuperar esses arquivos de volta. Existem vários conceitos de como o backup deve ser feito, mas a gente, um padrão que é seguido universalmente, que é o backup 3-2-1, né? 3 cópias, 2 mídias diferentes e pelo menos um offsite. Tá? O backup tem que ser um arquivo, ele sempre é imutável, então tudo que eu gravei no backup, eu gravei aquele ponto, ele vai ficar guardado, e se eu precisar, eu tenho que conseguir recuperar aquele arquivo na sua totalidade ou granularmente. Eu não preciso voltar um backup inteiro, não preciso voltar uma pasta de 1 GB para um arquivo de 1 MB, né? Você consegue voltar granularmente. Isso é o backup. Peguei meu arquivo, guardei ele, para algum dia, se necessário, eu conseguir voltar ele de maneira segura. O que é o DR? O DR é um tipo de backup, porém, ele é usado para casos em que eu preciso me proteger de paradas na minha atividade, parada na minha produção. Meu servidor está funcionando normal, eu posso ir embora da empresa no dia, voltar no outro e ele não está funcionando mais, ou até mesmo no meio da produção ele parar. E às vezes essa parada, ela pode ser mecânica, pode ser por falha humana, pode ser por ações que não temos tanto controle, incêndio, curto-circuito, alguma inundação que afetou o CPD, tanta coisa pode acontecer que fazia um servidor parar. E se o servidor para de uma maneira que brusca, às vezes ele não liga mais. Então, eu tenho o meu backup, como eu falei no início, mas se eu não tenho meu servidor para voltar ao backup, não adianta, o meu backup não vai voltar tão rápido, eu vou ter que montar uma máquina nova, um servidor novo para voltar esse backup. Esse tempo de perda, que é o tempo que eu tenho de restore, e onde eu quero voltar no tempo, que a gente chama de RTO e o RPO, o tempo que eu quero voltar no tempo e o custo que eu tenho para voltar a isso. Quando a gente junta esses dois pontos, é onde a gente trabalha hoje com o conceito de disaster recovery. Cada hora parada da minha empresa, qual que é a minha perda? Vale a pena eu só depender do backup de comprar uma máquina ou não posso parar? Porque o DR, ele vem para isso. O DR você faz um backup da máquina, mas é o backup inteiro da máquina. Backupeia discos, vai backupear sistema operacional, vai backupear o histórico de configurações. Então, quando você backupeia isso tudo, eu posso voltar o backup dele como se fosse arquivos? Posso. Isso me dá a possibilidade do DR, que é o que? Eu aciono esse DR, essa máquina está lá guardada como se fosse um backup, eu ligo o meu DR, esse backup liga como se fosse uma máquina, só que ele não está localmente, porque eu perdi a minha. Onde eu guardei a minha máquina onde está o DR, essa máquina liga e minha produção volta a funcionar. E nesse tempo, aí a TI, a empresa tem como avaliar o que aconteceu com o servidor físico, o que aconteceu, ou virtual, o que aconteceu na estrutura, para poder recuperar a estrutura de volta, mas não tem nada parado. É aí que o DR entra como diferencial no caso do backup. Como backup, você precisa ter uma rotina dele, ele tem que ser feito periodicamente, tem que ter uma rotina que tem que ser traçada, para que quando você, em caso de necessidade, precisar do seu DR, você não vai recuperar um servidor que está defasado há 1 mês, há 1 ano. Você tem que ter uma rotina, tem que seguir um período de backup do seu DR também, como é um backup normal. Para você não ter essa lacuna de dias, porque seu backup roda uma vez por semana e você tá, seu DR vai rodar amanhã, dando 7 dias, e você precisou dele hoje. Você tem 6 dias de defasar. Então, a rotina de backup do DR tem que ser consistente, como é a rotina sua de backup. Então, ela tem que ser feita com frequência. Todo backup, e aí eu não falo só DR, backup, ele deve ser testado, porque você tem que ter certeza que quando você precisar dele, ele está íntegro, confiável e vai funcionar. A rotina tem que ser testada, você precisa saber que ele está funcionando. Como a gente fala muito aqui no Extrema, não é só um Ctrl+C, Ctrl+V. O backup, ele vai muito além disso. Compartilhe esse vídeo, siga a gente nas redes sociais da Extrema, Instagram, tem muitas coisas legais que a gente compartilha lá. Vale a pena dar uma olhadinha. Até!